Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Lightworkers, Trabalhadores da Verdadeira Luz. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Começando o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir a você para deixar o seu like, se assim ressoar no seu coração, e caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se para ajudar o vídeo a chegar ao maior número de pessoas possível, tá bom? Desde já, gratidão imensa. E vamos começar lendo aqui um pouquinho dos comentários do nosso vídeo anterior. Rosane Correia deixou escrito assim pra gente: muito bom, Lucas. Jesus não trouxe religião. Ele é vivo e um ser desperto que veio nos ensinar como ser liberto e a transmutar. Eu acho essa palavra transmutar espetacular. Tem muito significado. Estive no segmento evangélico e com posição de grande destaque, mas liberta disso pelo próprio Jesus. Sou muito grata. Rosane, muito obrigado por compartilhar a sua experiência, tá? É muito importante pra gente e realmente é um relato interessantíssimo que mostra o seu contato com a religião, né? E como você foi transitando, né, entre seus questionamentos e depois num estado de equilíbrio, satisfação pessoal e assim progredindo na sua caminhada. Muito obrigado pelo compartilhamento, gratidão. O Paulo Pinheiro deixou escrito assim pra gente: bom dia, Lightworkers. No café da manhã, um bom papo é imprescindível para que nosso dia seja banhado pela verdadeira luz. Gratidão. Paulo, muito obrigado por permitir que a gente entrasse um pouquinho na sua vida e compartilhasse um momento de refeição, que é o café da manhã. Então você aí que almoça, que está jantando, vendo o vídeo, muito obrigado pelo acolhimento. E é uma grande honra poder compartilhar esses momentos, seja na tela, né, com vocês aí nas atividades do dia a dia, né? Gratidão por isso. O próximo comentário, a Ana deixou escrito assim pra gente: boa noite. O que será a apostasia referente ao cristianismo? Então, Ana, a apostasia, ela é uma palavra cheia de significado, é uma palavra forte, né? Eu não costumo usá-la, mas realmente esse processo ele é paralelo, né? Ele ocorre enquanto você está no processo de despertar, ou não, né? Porque vem do grego essa palavra e significa afastamento, rebelião. Então é um processo de abandonar, né, a religião. Então aqui no caso que você falou, referente ao cristianismo, ela pode acontecer de forma parcial ou de forma abrupta. Eu não vejo muito relatos de pessoas que tiveram um processo de apostasia total e estão na espiritualidade. É muito difícil. É muito mais comum a gente ver relatos como o da Rosane, que teve a sua experiência com o mundo evangélico, né? Teve o seu momento de questionamentos, com certeza, e se considera liberta pelo próprio Jesus, que ela conheceu através do momento dela de crescimento religioso ali no mundo evangélico, e foi liberta através do próprio Jesus para uma caminhada mais livre, liberta, né? Então, ela passou por um processo de apostasia, digamos assim. Então, certamente teve momentos e que ela e que muitas outras pessoas estão nas suas religiões e acabam se questionando em algum momento e não cortam todas as relações, né, da sua fé original quando chegam à espiritualidade, mas sim filtram, né, e pegam aquilo que ressoam no coração e desejam levar isso como bagagem para a sua caminhada, pois se sentem bem e aquilo é alimento espiritual. Então, mesmo que a gente não tenha uma afinidade ou a gente esteja se sentindo distante da nossa religião, a gente acaba filtrando isso. Esse processo de apostasia é parcial, ele não chega a ser abrupto, porque quando é abrupto, você mata a fé completamente dentro do seu coração. Tem casos assim, sim, infelizmente tem casos assim, mas às vezes não é voluntário, né? A apostasia ela é voluntária. Existem casos de pessoas com pouquíssima fé em alguma coisa ou nada,
mas não porque elas querem, mas por adversidades da vida vieram a ficar nesse estado, né? Mas a apostasia sendo voluntária, ela acredita que faz parte do caminhar e ela é um processo até de certa forma natural que as pessoas acabam filtrando o que levam e o que deixam para trás, né? Então, muito obrigado pela sua pergunta. Seguindo, nós temos aqui o comentário da Jaqueline, que deixou assim pra gente: Lucas, alguns psicólogos, terapeutas direcionam seus pacientes a não guardarem aquilo que os afeta de forma negativa, porque adoecemos mais ainda. Sendo assim, dentro do contexto mencionado por você em não revidarmos, pois estaríamos colocando mais lenha na fogueira, qual seria a melhor forma de agir ou reagir para que não haja uma fogueira e que também não adoeçamos? Então, muito obrigado, Jaqueline, pela sua pergunta. Então, aproveitando esse seu comentário, aproveitando a oportunidade para esclarecer o seguinte: quando há um conflito, teve até um comentário que eu vou usar aqui para ajudar a responder essa pergunta, essa dúvida, esse seu questionamento. O Sebastião Mariano deixou escrito assim pra gente: diante de problemas, imediatamente devemos achar a solução pacífica e harmoniosa. Gratidão. É basicamente isso. A gente prioriza achar uma solução pacífica e harmoniosa. Sempre dá? Não. Nem sempre a gente consegue achar uma solução. Às vezes, muito menos pacífica ou harmoniosa, não é? Mas essa é a ideia. Então, quando alguém direciona uma energia negativa para a gente, o que a gente deve evitar fazer é redirecionar ela para a pessoa. Entendeu? Nesse sentido de não revidar, né? Não significa que você vai tolerar esse tipo de comportamento que provavelmente passou dos limites, ou com uma atitude, ou com uma frase, seja alguém do trabalho, da sua família, seja como for, né? Não é tolerar, não é aceitar calado ou sofrer por causa disso, não é? A ideia é procurar uma solução pacífica, sempre priorizando resolver diretamente com a pessoa, né? Então, se você está com algum problema em algum aspecto, em alguma área, é sempre interessante tentar resolver diretamente com a pessoa. Olha, não gostei do que aconteceu entre a gente, olha, não estou gostando do que está acontecendo entre a gente, porque a comunicação, ela previne danos maiores, né? Então é sempre bom deixar claro o nosso posicionamento em relação a certas atitudes que nós não estamos apreciando e que não estamos fazendo bem, né? Agora, em casos que a gente não tem essa facilidade de colocar para fora o que a gente está sentindo ou conversar com a pessoa, é algo mais complicado, sempre temos a meditação, temos a terapia, que eu super recomendo as pessoas a fazerem, né? Porque hoje em dia você não precisa fazer um tratamento terapêutico de 1 ano, 3 anos. De repente você está num momento complicado, precisa de 6 meses, 3 de terapia, e isso já ajuda você a atravessar esse momento, né, de conflito, né, ao seu redor, conflitos sociais envolvendo outras pessoas do seu dia a dia, né? Então a ideia é sempre buscar uma solução. Se não for possível, é sempre bom você compartilhar, não com qualquer um. Se você está com algum problema, evite falar com muitas pessoas, mas compartilha só para as pessoas que você tem confiança no seu coração, para que esse problema não venha a parar na boca de outra pessoa, depois de outra pessoa, e aí já é um vírus se espalhando, um veneno, né? Então, voltando aqui à cerne do seu questionamento, eu mesmo já tive muitas situações em que guardei muita coisa que eu não gostei e adoeci muito por causa disso. Então, e fui mestre nisso por muito tempo. Então, hoje em dia, é sempre um desafio, é sempre uma oportunidade para você mostrar que aprendeu, né? Quando isso acontece, eu vejo como uma oportunidade de exercer os frutos da caminhada, né, da espiritualidade, porque é nesse momento que a gente tem que entender, ponderar, pensar direitinho para não piorar a situação com o seu próximo, nem adoecer a si mesmo, não é? Então, muito obrigado pelo seu comentário e pelo seu questionamento. Seguindo adiante aqui, nós temos o outro comentário, do Dantas,
que deixou escrito assim pra gente: e quando a fé acabou há tanto tempo que nem o eu superior é confiável, como voltar a acreditar? Esse comentário parece até um título de palestra, né? Tem muitos vídeos dentro desse comentário, né? Então, passando infelizmente por hoje, superficialmente, Dantas, realmente, às vezes a gente chega num ponto em que nem a gente para de acreditar em si mesmo, a gente questiona até mesmo o poder superior, né? A gente questiona a nossa capacidade, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. A gente se sente travado espiritualmente, né? Bloqueado, incapaz de vibrar, né? Então, assim, a pessoa vibra mal, a pessoa vibra baixo, vibra alto, e quando você está incapaz de vibrar, que a sua vibração é nula, não é? E essa também é outra situação, é um estacionamento espiritual, né? Então, como é que a gente tenta superar isso? A melhor hipótese, a melhor ideia a se seguir é a seguinte: a gente tem que sempre lembrar da questão que de onde você veio e para onde você vai. Então, quando você se olha no espelho, todo dia você vê um indivíduo respirando, um ser vivo, você tem que entender que essa tua vida, apesar de ser sua e de estar você neste momento, ela é uma autorização, um conjunto de muitas autorizações de seres cósmicos muito superiores, entende? E que nada acontece por acaso. Então, até mesmo esse seu momento de deserto espiritual faz parte do processo de despertar. Usando até os comentários anteriores, é uma espécie de apostasia, porque a apostasia ela é um questionamento sobre o seu atual momento, nem sempre sobre religião, mas ela é um abandono, ela é uma desanimação, né? E isso que ocorre, esse momento do deserto, às vezes é simplesmente você estar perdido para poder se encontrar novamente, espiritualmente falando. Então, se nada é por acaso, e muitos outros seres, irmãos, estão sempre nos olhando das dimensões que nós não conseguimos, com o nosso corpo tridimensional, alcançar, entenda que também faz parte do processo de despertar. Então tem que se dar tempo ao tempo e perseverar. Continuar meditando, se possível. Se não conseguir, tentar. Não conseguiu, não tem problema, tenta no outro dia. Não tem problema se não conseguir. Tenta mostrar para o universo que você está tentando superar esse momento. E aí você deixa o seu coração seguir, porque ele vai se conectar aos poderes superiores e você vai ter essas respostas que você precisa, que vão acabar tirando você desse momento de deserto espiritual, tá bom? Então esses foram os comentários que a gente separou aqui, né, para poder ler do vídeo anterior. E agora a gente pode seguir para mais um vídeo que eu queria mostrar para vocês e discutir, né? Então vamos lá. Então, gente, eu recebi esse vídeo aqui, né, na internet. Ele foi retirado de um grupo. Não é meu, não é da minha autoria. Então, se alguém até souber de quem é o vídeo, eu posso colocar os créditos na descrição do vídeo, tá? Ele estava em um grupo, né? E eu vou colocar na tela para vocês para a gente analisar junto, tá bom? Olha só essas nuvens. Olha que formação peculiar. Né? Quando a gente vê uma coisa desse tipo, a gente sabe mais ou menos o que pensar, né? Então vou deixar passando o vídeo novamente aí pra gente ver. Olha que interessante. Não me parece ser falso, né, o vídeo. Não tem nenhum indício de que tenha sido feito por inteligência artificial, nem nada. Então, se alguém até puder confirmar esse fenômeno, né, alguém de americano aí, deixar um recado e confirme isso. Mas
parece ser bem real, né? Então, essas nuvens, nessa forma, lembra muito e vem à nossa mente o projeto ARP, né? Então, para quem não sabe, o projeto, inicialmente a ideia era bombardear a ionosfera com ondas de rádio de alta frequência, assim eles disseram, né? Para melhorar os sinais de GPS e tudo. Depois disso, foi criado por militares, né? Então, depois disso virou um projeto secreto, né? E hoje ele não é tão secreto assim e ele está... a sede do ARP é no Alasca, né? Então é lá que eles continuam essa pesquisa com a ionosfera, né? Então a gente sabe que projetos como esse podem de fato mexer na atmosfera, mudando alguns padrões, né? Mas é bom ressaltar o seguinte: nem sempre algum movimento, algum fenômeno interessante envolvendo nuvens ou um clima é necessariamente humano, entendem? Então não necessariamente o projeto ARP é responsável por todas as anomalias de nuvens ou atmosféricas que a gente vê, né? Essa aqui em Americana, pelo menos é o que está ressoando aqui em mim nesse momento vendo o vídeo, é que não é humano, não foi feito pelo ARP, entende? Não tem origem, né, artificial. É como se uma grande matéria invisível, né, tivesse fazendo um bloqueio nessas nuvens todas e algo muito massivo, né, pairando sobre essa região e tivesse bloqueando e dividindo o céu dessa forma, deixando esse desenho aí super peculiar, né? Não acredito que tenha muitos relatos parecidos com esse na internet, então se o vídeo procede como verdadeiro, eu não acredito que tenha sido o ARP em questão, né? E sim algo um pouco mais misterioso do que isso, né? E provavelmente uma consciência se manifestando em nossa dimensão e a gente não consegue entender, são sinais nos céus, né? Então, no dia 14 de julho, em Americana, foi o momento, né, para que isso ocorresse. Então, o que vocês acham disso? Deixem nos comentários aí qual é a sua opinião sobre esses fenômenos. Se vocês, inclusive, filmaram ou tiraram foto de um fenômeno ou de algo que vocês não conseguem explicar de primeira, vocês mandem pra gente pro e-mail do canal que está na descrição do vídeo e a gente pode analisar junto aqui, tá bom? Então, fico no aguardo aí da nossa conversa sobre esse assunto, tá? E a gente dá continuidade no nosso papo no próximo vídeo. Desde já, gratidão imensa pela oportunidade de trocar essa ideia maravilhosa aqui com vocês, né? E que a verdadeira luz possa guiar e nos iluminar mais uma vez. Até a próxima!